O escritor Assis Brasil apresentou recentemente aos seus leitores um novo volume da série Gavião Vaqueiro. Trata-se de Casamento Camaiurá. Nós vamos conversar com Assis neste momento sobre o novo episódio da série Gavião Vaqueiro, que é lançamento da Nova Aliança Editora. Bom dia, Assis. Bom dia. Casamento Camaiurá, Assis, apresenta o seu enredo em torno das aventuras para que se consume o casamento entre o índio Caíto e uma moça branca, Cris. O que o leitor pode esperar dessa narrativa, Assis? Olha, essa narrativa em relação aos dois personagens, o Caíto e a Cris, Cristiane, que é a moça branca, essa história tem um antecedente em relação a eles, cujo antecedente é focalizado na própria apresentação do livro, nas orelhas do volume. É o seguinte, porque em histórias anteriores dessa série do Gavião Vaqueiro, esses personagens já aparecem. O Caíto e a Cris, eles aparecem meninos. E mais adiante, em outros episódios, eles aparecem já adultos, só que ainda não tinham se encontrado para o casamento. Em relação ao contato dos dois, é um contato cheio de conflito, né? Uma moça branca, educada na capital, né? Em relação ao Caíto, que o conhecimento dele era um conhecimento natural, então há um conflito em relação ao encontro deles desde pequeno, até culminar nessa história Casamento Camaiurá. Camaiurá é a tribo do índio, do Caíto. E quando ele se conheceu, ele era criança ainda, ele estava até num rito de passagem, né? Ele estava passando de curumim, como eles chamam, para um guerreiro, né? Era um costume indígena que eu localizo na história. Então, no Casamento Camaiurá acaba sendo o epílogo de toda a aventura dos dois, que culmina com um casamento onde eu mostro alguns costumes da tribo Camaiurá, que está lá ainda no Xingu. O Xingu é uma reserva indígena, como se sabe. E os Camaiurás é uma delas, é uma das tribos. E atualmente o Caíto é o chefe indígena, já casado com a Cris. Então, essa história do casamento Camaiurá é a história dos conflitos, do reencontro dele, né? Ela já casada com um fazendeiro, e a relação, todos os episódios da fuga dela para se encontrar em determinado lugar da floresta com o Caíto. Então esse reencontro dos dois, eu desenvolvo um suspense, né? Uma expectativa se realmente eles vão se encontrar, se o casamento vai se realizar. Então, através desses episódios,
episódio eu mostro vários costumes indígenas com um sentido também ecológico de respeito à natureza, aos bichos. Essa série do Gavião Vaqueiro, que eu acho que eu já publiquei mais de 10, uns 15 mais ou menos, ele tem sempre um sentido ecológico para mostrar às crianças o respeito pela natureza, pelos animais, pelos bichos, de um modo geral, pequenos e grandes. E o Caíto leva isso muito a sério. Quando eles estão já se preparando para o casamento, eu mostro alguns costumes dos índios em relação ao noivo e à noiva, e eles percorrem, por exemplo, o pátio principal da tribo, o índio tocando uma flauta e a índia acompanhando o noivo. Então eu mostro uma série de costumes indígenas e, de modo geral, valorizam o ser humano. Sim. Vocês, a floresta, as suas particularidades e encantamentos, precisamente, costumam ser um dos elementos criados e recriados continuamente ao longo de cada volume dessa série Gavião Vaqueiro. O que é, neste episódio, precisamente a floresta? A floresta tem, como se fosse, não só nesse volume do Gavião Vaqueiro, como se fosse um ser vivo, não é? Ela representa tudo para o ser humano, não somente para os índios, mas o branco que sabe amar a floresta, que é o caso de Gavião Vaqueiro, e o companheiro dele, Dr. Quizila, eles têm um respeito muito grande pela floresta. Hoje no mundo inteiro está se estudando ecologia, no mundo inteiro, a importância da natureza, o respeito, ensinar às crianças, aos jovens, aos próprios adultos, a respeitar os valores naturais. Na famosa Universidade de Berkeley, Estados Unidos, uma cadeira específica chamada ecoalfabetização. Essa cadeira é até ministrada por um famoso cientista, aquele que escreveu, ele é alemão, ele escreveu o Tal da física, né? Ele juntando a física ao sentido oriental do conhecimento. Então ele criou essa cadeira de ecoalfabetização, que eu acho que deveria ser ministrada
sociólogos acabaram, inclusive, com a separação entre primitivo e civilizado, né? Aquele macho maquelon, acabou com essa etnologia meio retrógrada de chamar os índios de primitivos, né? E atrasados, quando é outro nível de conhecimento. Então, nesses meus livros, O Gavião Vaqueiro, eu mostro muito esse lado de respeito ao ser humano, seja ele branco ou índio. Muito bem. Assis, em Casamento com a Maiorá, assim como em outros livros da série, há uma busca obsessante em se construir uma narrativa de suspense aprimorada. O suspense é buscado o tempo inteiro. Você acredita que o suspense ele se revela como uma condição para o livro de aventura? Sem dúvida. Aliás, nos meus próprios romances, para adultos, no caso, eu também desenvolvo essa perspectiva episódica de suspense, né? Isso faz parte da narrativa, faz parte do enredo, né? Deixar aprender o leitor, às vezes até meio inconsciente em relação ao autor. De repente você cria uma situação que vai prender o leitor, né? O esperado leitor. E por vezes, o que é curioso, essa expectativa em relação ao que vai acontecer, aos episódios futuros, isso prende o próprio autor que está criando. Eu, quando estou escrevendo, desenvolvo um tema assim, de surpresa, de expectativa, né? Eu me sinto preso. É o caso até de um livrinho anterior, Gavião Vaqueiro, que eu escrevi e publiquei aqui, já em 13, né? É O Bom Ladrão da Floresta. E também ele tem um desenvolvimento em relação ao suspense, ao que está acontecendo. Em relação a suspense, há uma cota de mistério também importante, né? Leva o leitor a prosseguir a narrativa, né? Eu já encontrei pessoas que me disseram assim, aquele livro, o próprio Casamento, dá para você terminar de ler e começar de novo a ler, porque fica muita coisa ainda, que é um enredo meio longo, então é bom que você faça mais de uma leitura. Alguns escritores, eu, por exemplo, um escritor cuja obra eu estudei muito, William Faulkner, americano, ele sempre dizia, o que eu peço aos meus leitores é que me leiam mais de uma vez. Ele sabia disso. Sim. Você citou ainda há pouco, Assis, o Dr. Kizila. Qual é exatamente o papel dele nessa série? O Dr. Kizila, ele foi inspirado num amigo meu que era chegado ao lado assim, misterioso das coisas, da natureza. Ele tinha sido um aluno meu na escola de comunicação da Federal do Rio de Janeiro. Ficou muito meu amigo. E ele me revelou muitas coisas, mistérios. Eu tenho um livro da série Gavião Vaqueiro que se chama O Velho
Sim. Eu queria, a ideia é, vamos dizer, o Dr. Quizila é a cabeça pensante da história. Sim. O Gavião Vaqueiro aprendeu muito com a sabedoria dele. Então ele é uma espécie de suporte da narrativa em relação ao personagem principal. Sim. Pelo que eu me lembro, assim, eu só tenho uma das histórias de Gavião Vaqueiro em que não aparece Dr. Quizila, quando o Gavião Vaqueiro foi contratado para matar uma onça, estava dizimando os rebanhos dos fazendeiros lá no Mato Grosso. Aí ele não leva o Dr. Quizila, mas o Dr. Quizila dá várias indicações, várias informações para ele. Uma delas, que é um negócio curioso, ele dizia: não vá atirar com arma de fogo na onça. Você tem que matá-la com a faca, uma peixeira ou um punhal. Porque se você atirar, ela vai em cima de você na hora. E recomendou a ele, inclusive, o tipo de roupa que ele deveria usar, né? Porque aí ele iria, na certa, brigar, lutar corpo a corpo com a onça. Então ele precisava de uma roupa de vaqueiro, de couro, para poder se proteger das unhas da onça. Então o Dr. Quizila é a cabeça pensante, né? Ele, de modo geral, as histórias do Gavião Vaqueiro terminam sempre com um pensamento dele, né? Sobre a vida, né? Ele sabia das coisas, ele citava a Bíblia, ele citava pensadores. Era um homem, embora rude, mas um homem de conhecimento. Sim. Era um homem de sabedoria. Assis, nós supomos que uma história construída para adolescentes, uma história cujo tema seja o amor, é uma história de idealizações. O que há de idealização e de platonismo em Casamento Camaiurá? Mas eu acho que o relacionamento do Caí com a Cris tem também, o verdadeiro amor, ele tem também um componente de pureza. O verdadeiro amor envolve uma dimensão maior, né? O amor é mais do que uma amizade, é uma reunião, é um congraçamento. Aquele ensaísta brasileiro Montaigne, ele estuda muito esse amor verdadeiro, que é a mistura do amor eros com o amor filia, que ele chama, que é o amor, os católicos chamam de amor ágape, é o amor sem compromisso material, é um encontro do outro, né? É a sua relação com o outro. Então o índio se encontra com a menina branca, desde pequeno eles são atraídos um pelo outro. Então o casamento Camaiurá é o clímax desse amor amizade, desse amor companheirismo, né? Desse amor dedicação. Ali eu garanto que um daria a vida pelo outro, sem pestanejar. Sim. Assis, para finalizar aqui a nossa conversa, o que você diria a quem leu outros volumes da série e ainda não fez a leitura de Gavião Vaqueiro? Qual é o seu recado para quem ainda não leu o Casamento Camaiurá?
revelação sobre como caçar uma onça. Então, eu acho que para as crianças, para os jovens, eu costumo dizer hoje, entre 8 e 80 anos, há sempre algum conhecimento nessa série. Não só em relação às aventuras do Gavião Vaqueiro, porque ela, exatamente como aventura, ela prende o leitor. E além de prender o leitor em relação aos acontecimentos, prende em relação ao conhecimento da floresta, dos bichos, né? Dos vegetais, das frutas que às vezes eu mostro. Então eu acho que é uma série, na minha série de infanto juvenil, muito rica em relação ao conhecimento. A minha preocupação principal em relação à minha série de infanto juvenil é passar algum tipo de conhecimento para os jovens, para as pessoas de um modo geral. Sim. Assis, o portal Entre Textos agradece a gentileza da entrevista. Obrigado a você. Então, bom dia.